Olá, graça e paz, mais um EBcast aqui, e aqui seu irmão David Breto. Graça e paz, aqui seu irmão em Cristo Felipe Lopes, e com toda a dispersão dos cristãos atualmente no Brasil, precisamos conversar sobre onde começa essa dispersão dos crentes. Exato, Felipe, até porque décadas após aí o início do cristianismo e até no nosso tempo agora, um pouco também, algumas décadas para trás, nós vamos ter mudanças muito grandes no cristianismo, e as mudanças são bem-vindas quando elas contribuem, mas o problema é quando elas começam a descaracterizar o cristianismo. E nós vamos tratar sobre isso aí. Então vamos conversar sobre ser cristão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. E falando exatamente nisso, Felipe, nós temos aí o nosso primeiro ponto, né? Mas, de modo geral, falando nisso, precisamos dizer o seguinte: quando eu digo que sou cristão, eu preciso fazer para mim mesmo aquela pergunta: o que caracteriza, né, um cristão? Porque muitas das vezes a quantidade de denominações, de dogmas, de doutrinas que nós temos por aí podem dar às pessoas características do ser cristão que são totalmente à parte das escrituras, né, daquilo que nós temos como escrituras sagradas, criando uma versão genérica e paralela de cristão que não é a que encontramos nas escrituras. Isso é, infelizmente, algo terrível. Lembrando que nos ouve que, claro, passa a ser uma expressão religiosa e é respeitada por causa disso pelo direito de culto do cidadão. Porém, isso não obriga-nos a dizer que aquilo é autenticamente cristão. Exatamente, por coincidência, David. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do TikTok, né, de um influenciador bastante conhecido aí no meio cristão, e ele fazia aquele vídeo que normalmente faz muito sucesso, né, vídeos sobre listas, né, vídeos com listas. E ele dizia as três maiores igrejas do Brasil. E aí ele fazia, né, colocou lá o top 3, a terceira, a segunda, a primeira. E a métrica que ele usava, adivinha o que era? Número de membros, e principalmente algo que ele citava era a quantidade de templos. Inclusive nessas três maiores, existe pelo menos aí dois templos por município do Brasil, né? A média. A primeira lá, que não é segredo para ninguém, é a Assembleia de Deus. Salvo engano, daria uma média de 10 templos por cada município, né? Ou seja, a gente vê como as pessoas elas têm essa visão de que ser igreja está sempre ligado a templo. Vira uma métrica, né? Tal igreja tem tantos membros, né, e tantos templos construídos. Ou seja, cria esse antagonismo, né, entre ser igreja, né, e pertencer ou frequentar ou possuir templos. As instituições elas são medidas principalmente nessa métrica de templos, sendo que isso nunca foi, digamos, a meta de Cristo, né? Cristo nunca pediu para que se construísse templos, e os apóstolos que vieram depois também não se preocuparam com templos. E depois os irmãos em Cristo, por mais de 300 anos, também não se preocuparam em construir templos ou em ser conhecido através de construções ou edificações, né? Isso acabou se tornando uma prática e algo fundamental muito tempo depois, né? Muito depois de Cristo e dos apóstolos. Exato. Inclusive, para os irmãos que ainda não ouviram, nós temos um EBcast, um dos nossos primeiros, falando sobre igreja, né? Se é corpo, se é templo, se é instituição. E lá nós damos alguns detalhes históricos exatamente dessas coisas que acabou o Felipe falando, dessa caracterização da igreja no sentido de ser uma construção civil, o que nós sabemos que não é biblicamente falando, né? E lá nesse EBcast, vou deixar ele aí em cima no card, vai estar também aqui linkado na descrição aqui deste EBcast, procure, porque é muito comum, uma das primeiras coisas que nós queremos tratar aqui nesse EBcast, ter essa noção do ser igreja
mas no sentido de pertencer, de ser membro de uma instituição, o que passa muito longe da caracterização do ser igreja, baseado naquilo que nós temos nas Escrituras, começando por Cristo, depois encontramos nas cartas apostólicas ali. Alguém pode até perguntar, e um spoiler lá do EBcast que eu estou te recomendando para que você vá ver, que vai estar aí na descrição, um dos pais da igreja, né, você vai encontrar ele lá no EBcast. No século II é quem começa a usar expressões como ir à igreja, porque antes disso, o falar ir à igreja não fazia sentido, porque a igreja não era um local, mas sim a denominação, a descrição do coletivo dos que seguiam ao Cristo, ao Nazareno. Inclusive, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos a expressão aqueles que faziam parte do caminho, ou que seguiam o caminho, como uma referência àqueles que seguiam o ensino do Nazareno, né? O Cristo lá, o Jesus dos judeus. Caminho vai funcionar como uma espécie de seita, né, e religião, e ela acaba sendo muito autoexplicativa, né, que era algo que era móvel, que as pessoas estavam andando no caminho, que era um processo, né, que não era uma, entre aspas, religião baseada no parar, no estacionar, como é hoje em dia. Então, se a gente parar para ler a Bíblia assim, com sinceridade, com calma e sendo muito honesto, a gente vai entender que igreja sempre são pessoas e nunca templo, né? Eu sei que a nossa cabeça do século XXI tenta atribuir sempre a igreja a um prédio, né, de tijolo, cimento, areia, concreto, e a gente busca até no Antigo Testamento esse tipo de assemelhação, né? A gente tenta achar alguma congruência quando não há, né? E sim, tem nada a ver uma coisa com a outra. O templo judaico é de outra religião, né? Não tem nada a ver com Cristo. É óbvio que os símbolos ali, eles representam Cristo, né? Mas não é o modo que Cristo quer que nós vivamos, né? Como igreja construindo, né? Então a gente sempre tem que entender que é a igreja que se reúne no local e não a igreja é o local em si, o templo físico. Onde quer que a igreja se reúne ali, entre aspas, não é uma igreja assim, a igreja está ali reunida. A gente pode usar um exemplo agora, né? Estamos ali no meio da Copa do Mundo. Hoje, inclusive, foi o jogo do Brasil. A gente pode pegar um estádio, né, e reunir um monte de cristãos. A igreja vai estar reunida ali, mas ali não transforma aquele estádio numa igreja, né? Assim como não transforma o templo da instituição numa igreja, embora esteja ali cadastrado no Estado como uma entidade, igreja, um prédio, igreja e tal, arquitetonicamente chamado de igreja, não se torna uma igreja, porque igreja sempre, biblicamente falando, são pessoas. É isso que a gente tem que fazer, essa separação clara, e essa separação vai nos ajudar a ter um grande salto hermenêutico na hora da gente ler a Bíblia. A gente vai conseguir ver muita coisa que normalmente, com a nossa visão já um pouco deturpada, a gente não consegue. Exato. E alguém pode perguntar, não, irmão, poxa, mas e que nós vimos lá no Novo Testamento, nas cartas, as 7 igrejas lá da Ásia e tudo. Gente, ali não são templos, né? São literalmente cartas direcionadas aos irmãos, às igrejas que estavam no local tal, né? Não tinham templo, né? A maior prova disso é que a arqueologia já vai encontrar locais de reuniões, quando eles começam a ser considerados templos, de quando eles existiram para frente, mas para trás não tem. Apesar de já nas cartas paulinas já estar indicando que havia igreja naqueles locais, no sentido de que haviam irmãos salvos em Cristo. E esse detalhe nós damos aí no nosso EBcast sobre igreja, porque aqui nós queremos chamar a atenção para o mais necessário. Esse problema de considerar a instituição ou o templo como igreja causa o que nós temos aí, inclusive, como tema deste EBcast. Um esvaziamento do sentido do ser igreja, do ser humano, projetando isso em algo
não leve a mal o termo que eu vou usar, em algo totalmente fútil, a pedra fria, né? Ou seja, o templo, o local de reunião, ao ponto de as pessoas às vezes venerarem o local. Não, foi aqui que o Senhor me abençoou, aqui é o local da bênção. Gente, cuidado quando você tem a sua vida cristã baseada em uma reverência ao local. Então, tem muito cuidado, porque você está passando por um processo de esvaziamento do sentido do de fato ser igreja. Exatamente. Alguns irmãos podem perguntar: tem problema de eu chamar o prédio de igreja? Qual é o problema? Eu chamo, eu quero ir, eu falo ir para a igreja, e eu chamo inclusive a placa, a instituição, né, o CNPJ de igreja, evangélico, falando de tal. Tem porque eu acabo deixando de ser. Muitas das vezes eu acabo deixando de ser a igreja. Até como eu falei, quando eu leio a Bíblia, eu leio igreja, eu já penso que é um prédio. Ou que os apóstolos Pedro, Tiago e João se reuniram, como já vi pregação, inclusive, né, de instituições, né? A nossa igreja foi fundada ali no Pentecoste, então reuniu-se Pedro, os apóstolos, e ali foi fundada a primeira igreja das quantas, ou igreja pentecostal, falando de tal. Então eu incorro no erro gigantesco, bíblico, anacrônico e sem assim sentido e sem nexo algum, porque eu acabo esvaziando o sentido de ser igreja. No caso, essas entidades, elas não são. Então quando eu transfiro para elas a responsabilidade de ser igreja, eu deixo de ser, porque eu estou me esvaziando daquilo. Então é muito importante os irmãos estarem cientes quanto a isso. Esse problema de transformar a instituição no que seria o coletivo de irmãos na igreja, né, vai trazendo outros problemas. E o próximo, acho que é o mais famoso, já tratamos também aqui por mais de uma vez, né, em MBcast, tratando sobre a figura do pastor, né? E também riscado aí rapidamente também lá em minicasts, como é o caso do minicast Dons, você pode procurar e também estará na descrição, que é o escalonamento, né, praticamente, de pessoas e de funções dentro daquilo que seria a igreja, que na verdade não é a igreja, mas a instituição. Que isso causa um problema seríssimo, irmão, porque o próprio Jesus vai dizer, vocês veem como é que os homens eles lidam, né, colocando um sobre o outro, um maior que o outro. Só que entre vocês não será assim. Aqui, aquele que quer ser grande vai ter que servir. Ou seja, eu me coloco, né, à disposição de mostrar que eu tenho algo que o Senhor me colocou nas mãos grande quando eu me disponho a servir o outro. É um ditado muito comum no meio pentecostal, a gente é pentecostal, a gente está falando, mas é comum em várias outras instituições, né? Eu falo porque eu já participei, já ouvi bastante, que principalmente quando há consagração de obreiros ou unção do pastor, que a gente já tratou também, que é algo bem fora da Bíblia, completamente antibíblico, sempre se diz isso, né? Quando eu estou subindo um degrau, na verdade eu estou descendo. E é um discurso muito bonito. E é o que a Bíblia diz, né? Que não há nenhum... Quem quiser ser servido, deve servir a todos, né? Ou quem quiser ser o maior. Só que na prática acontece o contrário, né? Aí que a pessoa quer ser chamada de pastor. Não, sou pastor fulano de tal. Depois, quando ela é consagrada, a bispo, diácono já é para trás, né? Bispo, apóstolo, sei lá, evangelista, profeta, ela quer ser chamada de fulano de tal. Se alguém erra, pastor, não, agora eu sou apóstolo. Não sou mais irmão, eu sou o missionário fulano de tal. Então a pessoa quer, na prática, o status, né? Ela quer ser chamada, ela quer ter o reconhecimento. Agora é o pregador fulano de tal, né? Profeta, que é o que muita gente, cara, tá procurando aí no YouTube, principalmente no Instagram e no TikTok, aparece de vez em quando uma live de um profeta suado aqui, clamando e revelando
o que a pessoa está falando e começa a falar com aquele trejeito que a gente já conhece. Então muita gente quer esses títulos, né? E quer sempre estar subindo a pirâmide, né, de poder ali dentro da instituição, mas Cristo ele quebra completamente isso, né? É natural do ser humano, né? Querer sempre estar alcançando e tem até pesquisas que o ser humano ele meio que entra em depressão quando ele está meio estagnado, né? O ser humano sempre tem que estar movido a desafios, a querer uma promoção, a querer, né, aumentar o salário e tudo. Então quando ele estagna, ele começa a, sei lá, ficar ruim, né? Então o sistema religioso ele pega e coloca logo numa pirâmide e te dá uma carreira bonitinha para te seguir, né? Se tu fizer tudo certinho, tu consegue. Então é algo muito atrativo. Só que Cristo pega e nivela a todos. Aí é uma coisa bem complicada para muita gente. Principalmente para quem tem muito essa sânia de sempre estar à frente de pessoas e liderando pessoas, mas não liderando para ajudá-las a guiar, né? No caso que esse é o papel daquele que tem o dom de pastorear, mas liderando para mandar mesmo, né? E infelizmente falamos aqui, inclusive no EBcast, sobre a figura do pastor que adoece a igreja, né? Tivemos a participação aí do irmão Renato. E nele nós falamos que há aqueles pastores que às vezes têm os seus sonhos e eles projetam esse sonho na igreja e usam ela como instrumento para realizá-lo. Meu sonho era, sei lá, cursar engenharia civil. Na verdade, ele, por ter origem humilde, às vezes o líder, o pastor, ele nem sabe como é que ele chegaria a realizar tal sonho, mas ele viu na condição de pastor todos os dispositivos para ele realizar isso. E ele constrói. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, quase todo mundo, na verdade, já conheceu algum pastor que tinha essa cena de cabe uma construção, vai para outra, ou ele faz até paralela e acaba endividando os irmãos no processo. Gente, ele está projetando algo pessoal dele. Aquilo que ele diz que é Deus que coloca no coração dele, gente, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas aquilo que ele diz que é Deus que colocou no meu coração, gente, é só frustração internalizada. Faltou ali, né, uma educação, um ensino superior, um curso de engenharia civil, para que aquela pessoa pudesse, quem sabe, realizar uma vocação profissional que ela não acabou conseguindo alcançar de modo curricular, né? E agora na condição de pastor ela quer fazer. Pois é, eu já vi muitos pastores que eles são conhecidos dessa forma. Eles entram numa congregação, ficam ali um tempo e aí começa a construir. Quando constrói, já passa para outro, vai para outra congregação pequena, constrói de novo, passa para outra. Parece que a missão da vida dele é construir. Então o objetivo dele ali pastoreando, liderando, é construir um templo e aumentar e tal. E quando ele cumpre, já vai para outra e vai sempre seguindo. E é algo que é muito fácil, entre aspas, né, para quem tem essa habilidade, né? O meio denominacional é muito fácil você conseguir ali juntar recursos, né, se você tiver aquele dom de persuasão. E alguém vai perguntar de novo, irmão, mas qual é o problema disso? A gente precisa construir de fato? Sim, de fato. É de novo aquilo que nós temos aqui e estamos tratando. O esvaziamento daquilo que de fato é o servir no meio da igreja, no meio dos irmãos. Estes cargos, responsabilidades, né, a posição, evangelista, diácono, presbítero, pastor, enfim, aparece de modo escalonado, né, de modo hierarquizado. E como o próprio Jesus falou, no nosso meio cristão não é assim que funciona. Não deveria funcionar assim, né? Pelo menos. Não é assim que funciona. Aqui nós existimos com dons em função do outro, nunca em função de nós mesmos. Achar que deve acontecer assim, ou que o pastor jura que a igreja deve realizar as suas vontades, não é nada mais do que egoísmo puro, né? Egocentrismo, para dizer o mínimo, é egoísmo puro. Gente, tudo que nós temos de dons no meio cristão, a igreja, ele deve ser usado em função do outro, ele deve atingir o outro. Se o meu dom é ensinar, eu uso em função do outro. Se eu sento dentro deste
quarto e fico sozinho e me tranco e não quero mais repassar ao outro, por mais que muitas vezes a gente bata a cabeça com o ser humano, eu não estou exercendo aquilo que o Senhor me deu, o dom. Se aquele que evangeliza bem se tranca aí porque acha que ninguém é digno de ouvir o evangelho, porque ninguém presta, e ele se tranca, ele também está negligenciando o exercício do seu dom. E quando exercemos esse dom, nós nos entendemos que estamos servindo aquele que às vezes é até menor, né? E isso é de fato o exercício da vida cristã como deve ser. O problema é que no meio denominacional eles foram transformados em títulos. O exercício desses dons foi transformado em títulos. E o que é pior, na pior das pretensões, se acredita que se pode dar esse título a alguém. Não, gente. Segundo o que nós temos, lembra lá, Efésios 4:11, é o Senhor que incube às pessoas estes dons. Não é um ministério, não é o pastor local, não é uma convenção estadual que diz agora tu vai ser evangelista. Não. É o Senhor e continua sendo assim desde então, desde que as Escrituras estão aí nos anunciando assim. A Bíblia ela utiliza essa analogia de corpo e membro, né, trazendo para a igreja. Então, Paulo fala que cada membro ele tem a sua funcionalidade. Não é todo mundo que vai fazer a mesma função, embora a gente saiba, a gente estava até conversando lá no grupo, né, com o irmão, que muito tem se pregado que todo mundo tem que fazer certa coisa, né? Todo mundo é um ganhador de almas, por exemplo. Todo mundo tem que ensinar, todo mundo é um pregador. Só que Paulo ele diz o contrário. O pé tem a sua função, o braço, o olho, né, o coração, cada um tem a sua função e importantíssima para o corpo. Tem órgãos aí que são vitais, sem ele não adianta. Não adianta eu performar muito bem o meu estômago, por exemplo, e o coração, apagar já era, morre o corpo todo. E sempre cada membro trabalhando para o corpo, ou seja, cada membro do corpo de Cristo trabalhando para o corpo de Cristo que é a igreja. Então sempre pensando no outro, sempre pensando no coletivo e não no individual. Exato, e é necessário sempre te rememorar isso, porque é muito rápido que a gente esquece que a igreja ela é nesse formato, que é totalmente diferente daquilo que você vai encontrar em outros locais de culto, outras religiões. Retomando aquilo que nós já falamos em podcast passado, né, de modo mais histórico, quando é que isso fica diferente então, irmão, do que agora é a igreja configurada dessa forma e do que era no passado? Os apóstolos sabiam muito bem que eles não eram maiores do que aqueles para quem pregaram e que converteram-se a Cristo. Os próprios apóstolos sabiam, nós vemos isso nas palavras de Paulo, né, dos outros que escreveram cartas e deixaram para nós, que eles estavam colocados debaixo de uma condição diferente daqueles irmãos que, por exemplo, não eram chamados ao apostolado, né, ou outra forma também de exercício de ministerial. Eles estavam colocados em uma condição diferente porque o Senhor assim os havia feito servos, né, do outro. E aquele que entender isso, irmão, ele praticamente está dentro do que é biblicamente coerente para o exercício desses dons aí ministeriais. Só que no mundo moderno atualmente, conforme os séculos da igreja vem passando, ter essas posições como, por exemplo, aquele que liderava a comunidade local, ou aquele que evangelizava, ou aquele, por exemplo, que exercia dons, como é o caso de cura, algum tipo, começa a ser visto com um status diferente, por causa do contato cultural que a igreja vai tendo com outros povos. Não, em alguns povos o sacerdote ele é quase que o líder local ali, o líder tribal. E aqui, quem é que é responsável na igreja? É o fulano ali, ele é um dos que está, vamos dizer assim, guiando, né? É um dos anciões, é um dos mais velhos, é um presbítero. Lembra? Nós já tratamos aí desse título em outros webcasts. E ele é o que lidera. E conforme o tempo vai passando, as culturas de fora vêm tendo contato com o cristianismo, vai solapando, vamos dizer assim, a ideia de que quem estava cuidando dos irmãos, estava à frente, ele era maior.
né? E aí vai aparecendo a figura do bispo não mais como aquele que está no episcopado servindo, mas sim como aquele que está no topo de uma hierarquia acima. E isso se torna um problema durante os séculos para a igreja. Isso vai, enfim, é muita coisa para resumir, mas acaba se tornando vários problemas para a igreja, porque cria divisões, cria discriminação, afastamento de pessoas comuns ali de um exercício cristão realmente coerente, né? Deixando somente para esse grupo seleto de pessoas eclesiásticas o exercício, né, da comunhão dos santos. Pois é, acabou se criando um degrau, né? Uma espécie de carreira. Quem é da parte militar sabe, né, que tem ali os oficiais e os praças, né? Então tem a carreira do praça, que é soldado, cabo e sargento e por aí vai, e tem até o limite ali. E a outra carreira de oficial, que já começa, o oficial já é, o menor oficial já é maior do que o maior entre os praças. Então há um salto aí de importância. Então aí é outra carreira diferente, né? Então acabou se criando esse clero, né? As pessoas mais, vamos dizer, iluminadas, esclarecidas. É óbvio que dentro da igreja sempre tem pessoas mais esclarecidas que a outra, né? Mas essas pessoas acabaram se tornando um corpo paralelo, né? Um outro acabou se tornando a cabeça da igreja, né? E aí os leigos, o corpo aí e essa diferenciação ela contribuiu não só para, vamos dizer, para a honra dessas pessoas, as pessoas começaram a ser honradas mais do que as outras, como também na hora de punir, né? Esse tipo de punição para ralé, né? Para arquibancada ali, para geral, seguir a Bíblia cabalmente, ali ainda multiplicar 10 vezes. E já para o clero, para as pessoas, para os ungidos, né, como muita gente diz, a tratativa é diferente. Embora a Bíblia seja clara quanto ao contrário. Aqueles que estão mais à frente, os presbíteros, os mais experientes, eles deveriam ser punidos de uma forma mais severa, né, para que eles sejam exemplo dos menores. E hoje acontece o contrário, né, os menores são punidos e os mais, né, o alto clero ali passado o pano sempre, né? Acontece muito, não querendo generalizar, né? Mas é uma das coisas aí que essa divisão aí entre corpo e clero e leigo, ela acaba fomentando. Para resumir até aqui, para os irmãos se situarem, nós temos problemas aqui no cristianismo moderno. Vamos colocar assim, cristianismo moderno. Não vou nem colocar a igreja, porque a igreja acaba sendo desses temas, né? Resumindo até aqui toda essa ópera. Aquilo que é chamado de igreja atualmente, geralmente nunca é o coletivo. Não, eu sei que você que é mais estudado e nos ouve agora, quem sabe é de uma igreja reformada, eu sei que lá no meio reformado tem até um certo resgate dessa ideia de ser igreja como sendo coletivo de irmãos, mas eu sei que a maioria, uma massa aí enorme, eu sei disso porque eu e o Felipe, ele sabe disso, viemos de meio pentecostal e para ir lá, ninguém se vê como igreja. Lá você vai à igreja, lá você se vê como só um membro, né, ali da instituição X, no nosso caso, Assembleia de Deus. Isso aí é uma verdade. Não vem dizer, não irmão, mas eu entendo que a igreja, né, irmão? Não fala pelos outros, fala por ti. Assim como nós falamos por nós aqui, certo? Resumindo aí até o momento a ópera. E como é que as pessoas acabam, então, aceitando tão, como diz o pessoal, de boa, né, isso, a situação? Porque elas têm líderes que, vamos dizer assim, tomam a frente e eles não querem sair dessa posição e as veem como vitalícias, né? Estão ali para sempre, porque lhes é conveniente estar naquela posição para a sociedade, para aquele grupo ao qual eles lideram, e isso, claro, chancelado por uma suposta aprovação divina. Não, o pastor da igreja, o líder da igreja,
E aí a pessoa, inclusive, exerce isso de modo vitalício, sem nenhum tipo de paridade com outros. Geralmente é uma pessoa, né, por congregação. Então isso se torna outro problema de novo. O esvaziamento da responsabilidade do crente de se ver como um membro ativo do corpo de Cristo, projetando no chamado líder local toda a responsabilidade de ação. E isso é complicadíssimo de novo, porque o membro ele só vai fazer aquilo que eu arrumo, levo toda a minha turma aqui da família, às vezes se tiver, né, convertidos ali, vou pro templo, faz o meu culto, venho para casa, já fiz a minha parte. Inclusive os irmãos daqui da minha cidade amam essa frase, já fiz a minha parte. E aí, irmão, todo o resto acaba sendo a ação da denominação. Irmão, pare, retome a sua vida cristã com o Senhor e a responsabilidade que eu sei que o Senhor te chama para ela. Não espere para que a instituição faça, chame para que você seja crente de verdade. Esse é o esvaziamento que a gente tanto fala, né, nesse podcast. Porque quando eu resumo o ser cristão, a pertencer a uma instituição, a ter a minha ficha de membro lá escrito, o dia que eu me batizei, a ceiar, a frequentar o templo, né, principalmente, e aí consequentemente participar dos rituais da ceia, da Santa Ceia, dos congressos, né, comprar camisa e tudo. Eu resumo a vida cristã a 2 horas por dia, ali sendo bem pessimista, aí a uma vez na semana, ou às vezes a maioria das instituições tem programação quase todo dia, né? 3 vezes por semana, né? Então resumo a vida cristã 2 a 3 vezes por semana, eu ficar no local durante 2 horas do meu dia. E aí fica com aquele sentimento de estar pago, né? Então, quando é me cobrado, quando se apresenta uma situação em que eu devo ser cristão, ou que eu devo agir como cristão, eu acabo me tirando a responsabilidade, deixando de lado, achando que não, eu já sou um crente, né, bom ali, eu sou um crente perfeito, já faço todos os rituais e tudo, então não preciso disso. E uma das atitudes cristãs que eu mais vejo as pessoas terceirizarem é a caridade. Né? A pessoa pega e dá 10% do seu dízimo, da sua renda, e dá ali a oferta lá na instituição, ela se afasta de qualquer compromisso com o irmão que esteja precisando, porque eu já fiz a minha parte, né? Já dei a minha contribuição financeira. Então o pastor, eu já ouvi isso de uma irmã, o pastor que tem que ver, se ele quiser dar, dá, né? Se não, né? Não posso fazer nada, lavo minhas mãos. Então ela até usou o exemplo, se tem um vizinho meu passando fome e eu tenho o dinheiro do dízimo, eu tenho que dar para o pastor, entregar ali, pagar, aí eu não tenho que pegar o dinheiro e comprar alimento ou sanar a dificuldade do meu irmão. Eu tenho que levar para o pastor, aí se o pastor quiser. Então aí essa história ilustra muito bem o que a gente está falando, né? O que é o esvaziamento do ser cristão. Então eu terceirizo o ser igreja para aquela instituição, para aquela placa. E aí eu fico só mais um tijolo ali na parede daquele prédio. Exatamente, porque, olha, um exemplo bem claro, igual esse que o Filipe falou, realmente aconteceu. Estávamos olhando ali, o guarda-roupa está bem apertado, e aí a esposa aqui falou, vamos separar algumas dessas roupas, né, porque realmente não está mais tanto aqui. E a gente doa para o pessoal aqui atrás, aqui no bairro, tem muita gente precisando. Aí, lembrando disso, ela foi e cita para um irmão, né, lá de onde ela congregava antes. A gente vai doar mais roupas dele, porque ela ouviu a irmã, aliás, falando lá sobre, né? Ela falou, a gente vai doar, se quiser a gente leva, se o pessoal quiser, a gente pega e leva. E essa irmã falou pra minha esposa, não, porque eu vou dar pra igreja, porque a igreja vai fazer no final do ano um bazar, eu vou vender a roupa. E aí ela acredita que ao fazer isso, ao dar para a igreja, né, a instituição,
promover seu bazar, ela já está fazendo o necessário. Irmã, passou longe, não chutou nem na trave, né? Aproveitando aí o tema do dia, não chutou nem na trave. Irmão, tem que ter muito cuidado com essas coisas que às vezes a instituição ela faz no sentido de se promover ou de arrecadar. E não é porque eu estou ajudando a promover aquilo que a instituição quer que eu estou vivendo ou fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que é necessário. Uma vez eu falei para o irmão, ele achou ruim, mas eu expliquei um pouco com paciência, ainda bem que ele também teve a paciência para escutar, porque ele se ofendeu. Quando eu falei, irmão, algumas coisas a gente faz, não vai simplesmente chegar lá, não vai nem passar pelo aquele fogo, como diz Paulo, né, aos Coríntios ali, e ser aprovado como obra mínima. Eu dei 10 sacos de cimento para construir o templo tal. Irmão, eu pergunto, para começar aquele templo lá, enfim, um local aqui, tá precisando realmente construir um novo, tá rachando outro? Não, o outro tá nos trinques, né, como nós falamos aqui, tá muito bom e nem tá cheio. É preciso construir aquele outro? Eu disse, não. Me diz uma coisa, o senhor acredita piamente que o que o senhor doou de 10 sacos de cimento vai acabar sendo diante do Senhor, chegando como uma obra verdadeira, dentro daquilo que Jesus descreve lá em Mateus como uma obra que atinge o próximo na necessidade dele? Ele falou, não. Pois é, me desculpe dizer, mas diante do Senhor isso não chegou nem como cheiro, quanto mais realmente como algo agradável a Deus. Então, irmão, cuidado com esse esvaziamento dos procedimentos, do mínimo do ser cristão. Por quê? Porque quando você pensa que não, como eu falei lá no início, você acaba vivendo um tipo de cristianismo paralelo e que não é de fato aquilo que o Senhor queria para ti, para que você vivesse, né? Procure entender como, de que forma você deve viver agora que conhece a Cristo, né? Como você diz que conhece, porque tudo que nós fazemos deve atingir o outro, sempre o outro, na necessidade dele, a começar pela salvação. Eu me esvazio do ser cristão quando eu penso mais na instituição do que no próximo. Quando eu tenho na minha mente, na minha cabeça que a igreja é a instituição e não o próximo, parece que tudo que eu faço pelo próximo não tem valor algum, né? Só vale quando é para instituição. Eu não vi, assim, vamos dizer, visualmente, assim, ao vivo e a cores, uma obra, um mutirão para ajudar, por exemplo, a construir ou reformar casas para irmãos ali carentes e tudo. A gente sabe que toda comunidade vai ter um irmão mais carente ali e tal. Muitas das vezes uma senhorinha, viúvo, que ali não tem condições, né, de sobreviver. Sobrevive com muita dificuldade. Eu vi poucas vezes uma reunião para se ajudar aquele irmão, né? Tipo, vamos dizer, para construir uma casa, né? Vamos usar esse exemplo. O irmão tá com cheio de goteira na casa dele. Eu nunca vi, já vi isso pela internet, nem outras. Ali, reuniões em irmãos em outros estados e tudo, fazerem isso, mas visualmente eu nunca vi. Bora se reunir para reformar o telhado do irmão, né, para ele ter um pouco de dignidade. Eu nunca vi. Mas quando se é para construir um telhado para a instituição, é assim um estalo. Muitas das vezes para cobrir o nada. Ali tem um terreno, e aí bora cobrir o terreno ali entre o templo até o muro. Ou seja, não vai cobrir nada, vai só contribuir ali para aumentar um pouquinho. Rapidinho é feito, né? Aí se entra com os votos e sacrifícios, né? Então venha com a lei da semeadura e faz toda aquele esforço manipulador para se conseguir o dinheiro o mais rápido possível, e é feito. Os irmãos doam com alegria, né? Com aquela vontade, e ali muito mais do que ele pode. E aí, às vezes, se fosse para o irmão em Cristo, às vezes ele até podendo, sem se ficar apertado em nenhum momento, ele não sente prazer, porque ele não vê o irmão como a igreja de Cristo. Então não tem incentivo algum para ajudá-lo, né?
a gente é só irmão ali naquelas 2 horas que a gente está dentro do templo. Depois, cada um se vira como pode. Infelizmente, é algo que acaba acontecendo muito no nosso meio. E temos aí muitos corações e consciências cauterizadas, né? Apesar de esses irmãos se verem como uma bênção, porque eles estão altamente dedicados ali, não falha o culto, tá em todas as reuniões, se tiver ensaio, ele é parte de algum dos corais, ele está lá. Só que quando se fala no sentido de atingir o próximo, de alguma forma, seja com palavras, seja com ações, enfim, é zero, infelizmente zero contribuições. Irmão que me ouve e está nessa condição, você é super dedicado lá onde você congrega? Sou, irmão, estou lá para o que der e vier. E alguém que te pediu ajuda, que te abordou com uma necessidade, não precisa ser dinheiro, mas você não se disponibilizou. Você de repente disse que depois fazia, depois quando dava. Irmão, você não saiu do zero. Infelizmente, para mim te dizer isso não é muito confortável, porque eu já me vi em situações parecidas, mas você não saiu do zero. Questione a você mesmo após ouvir este podcast aqui bem rápido, né, que ele é mais curto, aonde você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro, para que você lá na frente um dia, e quando nós estivermos diante dele, você vai estar lá também, eu vou estar lá, você vai estar lá. O Senhor não olhe para ti e diga: eu não te conheço, porque eu tive fome, você nunca me deu de beber, eu tive sede, você nunca me deu de beber, eu tive fome, nunca me deu de comer, precisei de vestir, você nunca me vestiu. E você vai dar aquela desculpa que o próprio Jesus aponta lá no livro de Mateus: mas Senhor, eu vivi lá em 2022, morri em 2024, nunca te vi assim. Estava longe, né, de quando você viveu na terra. E aí o Senhor Jesus vai dizer para ti: quando tu deixou de fazer alguém menor do que você, foi para mim que deixou de fazer. Irmão, entenda, o ser cristão, e reforçando, acredito que não é exaustivo reforçar, é sempre demonstrar a Cristo através de tudo que fazemos. Não é só do falar, mas do promover, do agir também, né? E dessa forma nós vamos aprendendo de Cristo, conhecendo e fazendo conhecido, né? Como diz aí um ditado comum no meio cristão. Exatamente. Então tá bem explicado, né? Graças a Deus a gente conseguiu deixar tudo ali feito. Então conseguimos conversar bastante sobre vários assuntos, né? Resumindo aí, né, sobre a questão da reunião, né, o ser igreja. Não é errado, né? Eu sei que alguns irmãos ali, quando veem alguma coisa assim tão que eles consideram tão claros e tão lei da gravidade, né, embora a gente tenha muita gente questionando agora, mas algo tão claro assim na vida dele, né, tão correto, tão concreto, e aí ele vê alguém simplesmente questionando, ele já acha que a pessoa tem que partir para o extremo. Então quer dizer que não existe nada, então eu não devo fazer. Não é errado se reunir como igreja, muito pelo contrário, é aconselhado pelas escrituras, mas isso não pode nos isentar de sermos igreja, né? Repetindo, a igreja se reúne no local, né? E não pessoas se reúnem na igreja. Então, sempre entendendo isso, né? Que a igreja somos nós e não templos ou instituições, por mais que também queiram ter o nome de igreja, né? E a questão do ser maior, né? Quando eu quero ser o maior, eu devo ser o menor de fato, nas atitudes, nas ações e tudo. E também falamos sobre sujeição às autoridades eclesiásticas, né? Sobre ser um membro ativo, né? na vida cristã e não passivo, né? Só no templo, só frequentando, né? Deus não morreu na cruz para nos fazer frequentador de templo, né? Se fosse para sermos frequentador de templo, ele não iria morrer, porque o judeu já frequentava o templo, né? Muito melhor do que a gente, né? A reverência que eles têm ao local é muito maior. Então
ele não ia sair lá do céu para dar continuidade àquilo que já estavam sendo feito, né? A questão do amor, né? E de onde nós estamos investindo o nosso tempo e os nossos recursos, né? Nossas forças, se é na instituição ou se é na igreja de fato, nas pessoas. Então ficou bem resumido todos esses pontos. É praticamente um convite esse EBcast a você a parar, pensar e dizer, peraí, eu estou sendo cristão corretamente? Não, como nós falamos, não é porque você cumpre a agenda lá da tua denominação, domingo de manhã escola bíblica, às vezes sábado, enfim, à noite no grande culto do domingo, aí tem 2 ou 3 dias na semana de culto, né? Tem às vezes um culto evangelístico lá no comércio da tua cidade. Não é porque você está cumprindo essa agenda, que nem bíblica ela é, não estou dizendo que é errado, estou dizendo o óbvio, não é bíblica. Que você está sendo uma bênção. Que entenda, gente, você só é uma bênção quando você manifesta o mínimo de misericórdia, de benignidade, ou seja, frutos do Espírito, né, daquele que de fato é convertido a Cristo e que vai externar esses frutos de modo tão natural quanto é para o pássaro cantar, quanto é para o gato miar, certo? Porque você é agora alguém que é nova criatura. Se você só cumpre a tua agenda de culto religioso, mas nas atitudes e na personalidade parece um velho homem, irmão, te convido a, sei lá, hoje que ouviu esse EBcast, dobra o teu joelho, tá? Confessa ao Senhor e pede direção, não fique confundido, volte-se ao Senhor, que é grande para perdoar e misericórdia. Amém, então ficamos por aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, nós vamos trabalhar agora numa nova série, através dos shorts aí, todos os dias a gente vai tentar manter diariamente uma pequena pílula sobre os personagens bíblicos. A gente vai tentar seguir uma ordem alfabética e vai falar todo dia um pouquinho informações básicas, algo bem resumido, bem rápido mesmo, sobre algum personagem bíblico. Então também no TikTok estamos, no Instagram, aqui no YouTube, e então siga em todas as redes sociais aí, não somos Dr. Fran, mas também nos siga em todas que você tiver. E é isso, irmão, aqui, seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, orando para que Deus abençoe você e toda a sua família, que a sua semana seja abençoada e que esse final de ano seja glorioso para você e que 2023 também seja ainda melhor.